Pessoal, então essa é a segunda parte do experimento da lei de Newton. Eu começo mostrando essa imagem aqui da medida da massa do cavaleiro, né, que são 191,03 gramas. Essa massa foi constante durante todo o experimento. Então esse é um dado importante que eu esqueci de passar no vídeo. Então, dando sequência, aqui eu tenho os vídeos, tá certo? Para 10,09 gramas, 20,19 gramas, 30,25 gramas e 40,31 gramas. Pessoal, isso aqui na hora de fazer as contas eu recomendo que passe tudo por sistema internacional, tá? Passe tudo para quilogramas. Então a gente vai fazer com um de 10,9 gramas e depois vocês fazem com os outros. Então o primeiro programa é o tracker, como anteriormente. Então arquivo, importar vídeo, e aí eu vou selecionar o vídeo que eu quero analisar. Ele está na área de trabalho, na pasta Lei de Newton. Então vou pegar o 10,09 gramas. Beleza, eu já cortei os vídeos, então eu vou disponibilizar esses 4 vídeos para vocês lá no Moodle, e aí fica mais fácil. Então eu vou dar um play aqui. Ó, o cavaleiro aparece aqui. Posso voltar alguns frames? Não, não posso. Tá aqui assim. Aqui assim o cavaleiro aparece. Aqui, ó. Então o cavaleiro aparece aqui no frame 117. Então eu vou ajustar aqui para 117. 117. Mais um pouco. Aqui, 119 está ótimo. Eu vou dar o play. Aqui o experimento acontece. E eu vou parar o vídeo nesse instante, no 178. Então 178. Aqui. Agora eu vou dar as coordenadas, né, x, y. Coloco o eixo aqui. Vou colocar o positivo para cá, para as minhas medidas ficarem positivas. Vou puxar isso um pouco para baixo para não atrapalhar. Está quase alinhado, vou acertar mais um pouco aqui. Acho que aqui está paralelo ao trilho de ar. Joia, vou colocar um bastão de medição, então um novo bastão de medição. Aperto o Shift, vou clicar do lado de cada fita. Posso dar um zoom, só rolando o mouse aqui. E do outro lado. Isso aqui tem 20 centímetros aproximadamente, então é 0,2. Enter. Ótimo. Aí eu tiro o zoom. Eu retorno o vídeo aqui para o começo. Que eu vou capturar. Peço aqui um novo ponto de massa. Aperto Shift e Ctrl e peço para acompanhar automaticamente. Vou pedir para pesquisar. Vamos ver se ele acompanha. Está acompanhando. Então aqui o eixo Y não interessa para a gente. A única variação que está ocorrendo é no eixo X. Então vocês veem aqui que aqui ele está acelerando, ele está meio movimento uma parábola. E a partir daqui ele vai seguir como se fosse uma reta. Joia, o vídeo acabou, né? Então eu posso fechar essa janela. Vou selecionar as colunas que eu quero salvar. Então vou pegar desde a primeira aqui, no 0, até a última. Vou vir aqui em arquivo, exportar arquivo de dados, aí salvar como, aí a de 10 gramas,
Então, ponto .txt. Salvei. Os outros eu vou deixar com vocês. Então, salvar alterações, não. Então tá aqui meu arquivo .txt, eu posso abrir ele, já fazer a edição, deletar essa primeira linha, né, que está escrito massa A, editar, substituir, vírgula por ponto, substituir tudo, fechar isso aqui, salvar, abrir o track, ou não, sai Davis, clico aqui em 1, 2, 3, aí seleciono o meu arquivo, que está na área de trabalho. Usuários, admar, área de trabalho. Desktop. Lei de Newton. E aí é o arquivo, esse arquivo. Então ele já abre aqui. Eu posso plotar isso como scar. E aí eu tenho desde a posição 0 até a posição final. Eu vou selecionar a região de ajuste. Vocês verificam que, por exemplo, se eu trocar aqui o Shift até essa região aqui, ó, na hora que está em 1 metro do trilho, vocês vão notar uma certa curvatura nessa curva e depois ele segue constante. Então, nessa região aqui, eu tenho a segunda lei de Newton, né? Então eu tenho que resultante das forças que atuam sobre o meu cavaleiro, isso é massa vezes aceleração, tá certo? Nessa região que eu selecionei. E na região restante eu tenho que resultante das forças é igual a 0, tá joia? Então, para essa primeira região, o que eu tenho? Eu tenho lá, eu vou desenhar aqui, supondo que isso aqui é o trilho de ar, eu tenho aqui a roldana, certo? Aqui eu tenho o meu cavaleiro, descendo, eu tenho meu porta-massas, tá certo? Eu vou escolher meu sentido de movimento positivo para cá, então tudo que tiver para cá é positivo, tá? E vou sim escolher, desculpa, aqui é X, e vou escolher aqui positivo, aqui que esse aqui é Y. Então, eu tenho o peso do meu cavaleiro aqui, certo? Tem a força de reação aqui normal. Uma força vai cancelar a outra, né? Um par ação e reação. E aqui eu tenho uma tração devido a esse fio. Além disso, para cima aqui eu tenho uma tração T', tá certo? Se essa roldana é desprezível, aí a gente vai fazer algumas considerações que o módulo dela elas vão ser iguais. E aqui eu tenho o peso do porta-pesos. Desse sistema aqui, se eu aplicar para a parte que existe aceleração, se eu aplicar a segunda lei de Newton, eu tenho que a resultante das forças por bloco, por cavaleiro, né, vou chamar de C, vai ser a tração, né? A única força que atua com ele, que gera movimento, é a tração na direção do movimento. Isso é a massa do cavaleiro vezes a aceleração. E nesse bloco aqui, na direção do movimento, eu tenho o peso do porta-pesos menos a tração, certo? Isso vai ser a massa do porta-pesos vezes a aceleração. Então eu tenho um sisteminha aqui no qual eu posso resolver, certo? Então eu posso somar isso, então eu vou cortar tração com tração. Então o peso do porta-pesos vai ser a massa colocada no porta-pesos vezes a aceleração da gravidade. Isso vai ser a massa do cavaleiro mais a massa do porta-pesos vezes a aceleração. Disso aqui eu tiro que a aceleração será a massa do porta-pesos, né, vezes a aceleração da gravidade, dividido pela soma das massas.
a massa do cavaleiro mais a massa do porta-peso. Então eu posso calcular aqui uma aceleração teórica, tá certo? Aqui, e posso calcular aqui um ajuste e obter uma aceleração experimental. Né? Aqui eu tenho as massas, assim, teórica, se o meu bloco tivesse a massa que eu pesei, tá certo? Então, usando dados experimentais. Então, calcular uma aceleração caso não ocorresse nenhum atrito, certo? E obter a aceleração de um ajuste aqui, considerando mais coisas, além de não existir atrito. Então, nessa região aqui, vocês devem formatar o gráfico, assim como eu fiz nos anteriores, tá? Clica 2 vezes aqui, você consegue entrar nas opções de formatação. Então, isso aqui é a posição X em metros, de baixo é tempo em segundos. Então, eu posso aplicar isso aqui. Não atualizei ele. Posso mudar o tamanho da fonte. Posso trazer o zero aqui para eu visualizar melhor. Então, coloco o zero aqui, aplico. Então, eu vou ajustar essa região aqui com polinômio. Então, vem análise, quick fit polinomial. E dou um ajuste. Né? Então, ele ajustou um polinômio. Posso fechar aqui. E aqui estão os parâmetros. Né? Ele ajustou um polinômio do tipo A0 mais A1 x mais A2 vezes x ao quadrado. Então, o referente à aceleração é esse A2 aqui. Então, eu vou diminuir essa janela aqui, porque eu vou precisar dela. Então, deixa eu apagar isso aqui. Opa. Deixa eu apagar isso aqui para a gente obter as grandezas do ajuste. Então, nós ajustamos. Aqui era um movimento acelerado, né? Então a posição X vai ser a posição inicial mais a velocidade inicial na direção X vezes o tempo, mais meio vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. E a equação que nós ajustamos é do tipo y igual a A0 mais A1 vezes x mais A2 vezes x quadrado. Certo? Então, o A0 é a posição inicial. Então, x0 vai ser o A0. Então, olhando aqui, o A0, o erro dele está aqui, ó, 1, 2, 3, está na quarta casa, 0,4. Então, vou anotar minha medida até a quarta casa decimal. Certo? Então, o x0 será 0,0439. Vou arredondar para mais, 440. 440 mais ou menos 0,0004 metros. Então aqui está em metros, né? Aqui está na quarta casa decimal, a incerteza no último algarismo significativo. A velocidade inicial é o próprio A1, né? Porque eu tenho multiplicado aqui. Então o erro dele está na terceira casa. Então vou pegar com 3 casas. Então isso é 0,482 mais ou menos 0,002 metros por segundo. E a aceleração, eu vou ter que ver quem que é o A2. O A2, o erro dele está na terceira casa, então eu vou anotar aqui 0,156 mais ou menos 0,002. A unidade aqui é metros por segundo ao quadrado, mas isso ainda não é aceleração. Metros por segundo ao quadrado. A aceleração vai ser 2 vezes o A2, né, porque tem um meio aqui na frente. Então eu vou multiplicar isso aqui por 2. Então 0,156 vezes 2 vai dar 0,312. 0,312
mais ou menos 0,004 metros por segundo ao quadrado. Então aqui eu tenho a aceleração, certo, do ajuste, e eu posso calcular essa aceleração através daquela expressão que eu coloquei anteriormente. E posso comparar as duas, tá certo? Além disso, eu posso verificar o que acontece quando eu vou aumentando a massa. Para os diferentes ensaios, eu acrescento de 10 em 10 gramas aproximadamente. O que acontece com essa aceleração? Ela muda, ela aumenta, ela diminui, não acontece nada. É uma coisa que vocês devem discutir nos resultados desse laboratório. Dando sequência, a gente precisa ajustar a segunda parte do gráfico, né? Então, eu seleciono aqui de novo, vou trazer esse cara para cá. Agora eu pego a parte linear do gráfico, troco para o outro. Eu acho que mudou de linha aqui, deixa eu... Tá, deixa eu trazer para cá. Ele está sobre a linha vermelha do ajuste. Eu não sei se eu consigo tirar ele daqui com o mouse. Não cancela. Vou tirar esses botões aqui, clicando na setinha do mouse. E vou colocá-los novamente. Não vou conseguir. Então aqui agora eu apertei a seta para baixo, tá, pessoal? Para mudar. Eu vou pegar a região mais linear aqui. Pessoal, esse gráfico ele não está muito evidente a aceleração aqui, porque a massa é pequena. Quando for aumentando a massa, essa curvatura aqui vai ficar mais evidente. Então eu venho aqui em análise. Aqui é a região que eu considero que vai ser linear. Então eu faço um fit linear. Tá certo? Então eu fiz um ajuste do tipo y é ax mais b. Tá aqui, ó, y é igual a ax mais b. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar essa parte aqui para a gente utilizar aqui novamente. Então, eu fiz a equação que eu queria ajustar era do tipo x. X é igual a x0 mais vx vezes tempo, né? E a equação que eu ajustei é y igual a b mais ax. Então, o b é a posição inicial e o a é a velocidade. Então, a posição inicial desse modelo que eu estou utilizando, olhando aqui, né, é o b, que é o intercept. O erro está na quarta casa. Então, a medida aqui de posição inicial é menos 0,07... 4. Então é 799. 799 mais ou menos 0,0004 metros. E a velocidade inicial, uma velocidade na direção x, ela é constante depois que solta, então o erro está na quarta casa, então é 0,7592 mais ou menos 0,0002 metros. Então é isso aí. Então, pessoal, eu calculo. Então, o que vocês vão continuar a partir daqui no relatório? Vocês vão fazer esse estudo, né, nos 4 gráficos, formatar esses gráficos de forma que fiquem apresentáveis, né, colocar a legenda aqui, né, então, por exemplo, deixa eu tirar essa seta aqui, por exemplo, aqui eu fiz um fit polinomial, então esse aqui, eu poderia, por exemplo, chamar aqui, por exemplo, de primeiro, aqui a segunda lei, né, segunda lei de Newton, a região que eu fiz o ajuste para a segunda lei, região que eu fiz o ajuste para a primeira lei de Newton. Primeira
de Newton. Eu posso trocar a cor aqui, né, para ficar mais. Então, a parte que eu fiz o fit linear, line está vermelha. Posso colocar azul, por exemplo, que aí vai diferenciar qual região que eu fiz qual ajuste. Então, posso clicar aqui, como eu falei anteriormente, em eixos, aqui a posição X em metros. Aplico aqui para não perder, troco essa fonte, coloco uma fonte 28. Troco a fonte dos eixos também, coloco 28. Faço a mesma coisa com o de baixo, né? Tempo em segundo, troca a fonte, 28. Fonte do eixo também, troco aqui para 28. E vou deixando o gráfico apresentável, né? O título aqui eu posso falar assim, ó, medida com a massa de 10,09 gramas. Troca a fonte aqui, não vou colocar uma fonte muito grande, vou pôr 22. Aplica. Posso trocar a fonte disso aqui também. Aumenta um pouquinho, acho que isso aqui não pode aumentar muito, senão ocupa muito o gráfico, mas ficou legal. Então aqui eu venho aqui, depois posso vir em File, exportar o gráfico, salvar ele aqui no formato que eu quiser para colocar no artigo, no relatório, no formato de artigo. E é isso. Então vocês vão fazer esses gráficos e achar a aceleração para diferentes massas. Vocês vão verificar o que acontece quando você aumenta a força que você aplica com a aceleração, né? Se isso corresponde ao que realmente diz a segunda lei de Newton. Mas o que? Acho que é só isso. Então, fazer os gráficos, comparar as acelerações com relação às forças e também fazer o cálculo teórico, né? Aquele cálculo que eu fiz no começo da apresentação, que eu desenhei o esquema do experimento e mostrei como que eu calculo a aceleração em função das massas. Tá joia? Então é isso, obrigado e até o próximo laboratório.